Você já se sentiu como um fantasma na própria vida? Alguém que todos veem, mas ninguém nota? Marinalva viveu assim por anos, escondida sob uniformes velhos e o peso do cansaço, até descobrir que 10 atitudes simples de cuidado pessoal poderiam mudar não só sua aparência, mas o seu destino inteiro. Marinalva tinha 54 anos e uma rotina que começava antes do sol. Despertador às 5h20, uniforme dobrado na cadeira, 22 minutos de ônibus olhando pela janela, sem ver nada em particular. O corpo já sabia o caminho. A cabeça já estava no trabalho antes de chegar lá. E o trabalho era um lugar onde ela havia aprendido, ao longo de 11 anos, a não ser vista. Trabalhava na biblioteca havia 11 anos. Tinha chegado num outubro de vida difícil, quando o marido havia saído e os filhos ainda eram pequenos, e ela precisava de qualquer coisa que pagasse no fim do mês com regularidade. A biblioteca tinha oferecido isso. Regularidade. Um salário certo, um horário certo, uma função que ela sabia cumprir com eficiência. Varrer, passar o pano nos corredores, limpar as prateleiras com o cuidado específico que os livros exigem, porque o pó nos livros não é como o pó em outros lugares. É uma camada que precisa ser tirada com delicadeza, para não danificar as lombadas antigas, para não deslocar a ordem que os bibliotecários levaram horas para estabelecer. Marinalva tinha aprendido isso no primeiro mês e nunca mais havia precisado ser lembrada. Mas havia algo que Marinalva também havia aprendido nos 11 anos de biblioteca. Algo que ninguém havia ensinado explicitamente, mas que havia chegado com a clareza das coisas que se acumulam devagar, até que um dia a quantidade vira qualidade. Ela havia aprendido a ser invisível. Não como habilidade consciente, como adaptação. A biblioteca era frequentada por professores, estudantes, pesquisadores, pessoas que chegavam com a cabeça cheia de questões e saíam com a cabeça ainda mais cheia de respostas. Nesse movimento de entrada e saída de conhecimento, Marinalva era o fundo do cenário. Era a pessoa que garantia que o chão estivesse limpo para que os outros pudessem andar sobre ele sem pensar no chão. As pessoas perguntavam a direção dos banheiros passando por ela sem olhar nos seus olhos. Falavam com o balcão de atendimento por cima da cabeça dela enquanto ela limpava o chão aos pés do balcão. Às vezes a chamavam de moça, com um tom que não era de respeito, mas de hábito, o mesmo tom com que se chama um elevador. Marinalva respondia, indicava o caminho, seguia com o trabalho. Havia deixado de esperar outra coisa, porque esperar outra coisa e não receber dói mais do que não esperar. O uniforme era verde escuro, com o brasão da prefeitura bordado no bolso esquerdo. Marinalva tinha 2. Um lavava enquanto usava o outro. Ambos tinham passado de sua cor original para um verde acinzentado que vinha de anos de lavagem e de uso, e de uma dignidade que não combinava com nada que tentasse brilhar. O cabelo ela prendia todo dia da mesma forma, um coque que mais parecia um nó feito às pressas, que era exatamente o que era, porque de manhã não havia tempo e de noite não havia energia e nos fins de semana havia as tarefas da casa que também esperavam. A forma como se apresentava ao mundo dizia, sem palavras e sem intenção consciente, que ela havia desistido de uma parte de si mesma que considerava supérflua, dado tudo o mais que precisava ser feito. O espelho do banheiro de casa ela usava para checar se havia algo errado antes de sair, nunca para ver o que havia certo. A diferença entre esses 2 usos do espelho é enorme. E Marinalva havia ficado do lado do errado por tempo demais para saber que havia outro lado. Foi numa quarta-feira de março que o Sr. Benedito entrou na biblioteca às 10 da manhã com o mesmo passo lento e seguro com que entrava toda semana há pelo menos 6 anos. Tinha 78 anos, óculos de armação de tartaruga que estavam na moda quando ele era jovem e que voltaram a estar na moda de um jeito que ele nunca havia previsto.
e uma bolsa de couro marrom que carregava com o cuidado de quem carrega algo que tem história. Vinha todas as quartas para ler filosofia, sempre na mesma mesa perto da janela do fundo, sempre com um bloco de anotações ao lado, sempre com aquela concentração específica de quem lê porque precisa e não porque tem obrigação. Marinalva estava passando o pano no corredor central quando ele chegou. Ele a cumprimentou com um bom dia que tinha dentro a qualidade de um bom dia real. Não do bom dia automático de quem diz as palavras, sem fazer a pausa que as palavras deveriam ter. Ela respondeu e continuou o trabalho. Ele foi para a mesa de sempre, abriu o livro de sempre, mas depois de uns 20 minutos, levantou. Foi até onde Marinalva estava, agora organizando o carrinho de materiais, e ficou parado por um momento antes de falar. Ela levantou os olhos com a expressão preparada de quem espera uma pergunta sobre os banheiros ou sobre o acervo. O que ele disse foi outra coisa. Você tem um olhar muito triste hoje. Não foi pergunta, foi observação. E tinha dentro dela a qualidade rara das observações de quem viu o suficiente para entender a diferença entre o olhar triste de um dia ruim e o olhar triste de alguém que está triste há muito tempo. Marinalva não soube o que responder. Abriu a boca e fechou. O senhor Benedito tirou da bolsa de couro um marcador de páginas, desses de papelão grosso com fita de cetim, e o colocou na borda do carrinho. Estava escrito com letra à mão, clara e pausada. A forma como você se apresenta é o primeiro capítulo da sua vitória. Ele disse sem solenidade e sem o tom de quem dá lição. A mudança começa no espelho, filha. Não o espelho que procura o que está errado, o que reconhece o que está certo. Voltou para a mesa, pegou o livro, continuou lendo. Marinalva ficou com o marcador na mão por um tempo que ela depois não soube precisar. Leu a frase 3 vezes, dobrou o marcador e colocou no bolso do uniforme. Naquela noite, antes de dormir, pegou o marcador e releu a frase. A forma como você se apresenta é o primeiro capítulo da sua vitória. Ficou pensando no que era uma vitória para ela naquele ponto da vida. Pensou nos filhos que estavam crescidos e bem. Pensou no trabalho que havia sustentado a casa, nos anos em que sustentar a casa era tudo. Pensou em 11 anos de chão limpo e livros sem pó e corredores organizados. E pensou que em nenhum momento nesses 11 anos havia pensado na forma como se apresentava como parte de qualquer vitória. Havia pensado nisso como irrelevante, como um luxo que a vida dela não comportava. Levantou, foi ao banheiro. Se olhou no espelho. Desta vez, não procurou o que estava errado. Ficou parada, olhando, por mais tempo do que havia ficado em anos. O que viu era uma mulher que havia passado mais de uma década, dando para fora tudo o que tinha e não havia guardado nada para si mesma. Não no sentido material, no sentido de presença, de atenção, de cuidado. Decidiu que ia mudar, não com drama, não com lista de promessas impossíveis, não com a energia exagerada das resoluções que duram uma semana. Com a mesma constância silenciosa com que havia mantido os corredores da biblioteca limpos por 11 anos. Um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. A primeira mudança foi a postura. Marinalva havia desenvolvido ao longo dos anos uma postura que era a postura do trabalho pesado. Ombros levemente curvados para frente, pescoço inclinado, o corpo todo orientado para baixo, porque o trabalho estava embaixo, no chão, nas superfícies baixas que precisavam ser limpas. Essa postura havia ficado mesmo quando não estava trabalhando. Havia ficado no ônibus, nas filas, nas conversas. Era a postura de quem havia aprendido a ocupar menos espaço. Numa manhã de terça-feira, ela saiu de casa com os ombros puxados para trás e a cabeça erguida. Não exageradamente, naturalmente. E nos 22 minutos de ônibus, percebeu que olhava o bairro de um ângulo diferente. A segunda mudança foi as unhas. Não foi a uma manicure.
Separou R$ 30 do orçamento do mês. Foi à farmácia e comprou uma lixa, um palito e um esmalte nude que custava pouco e ficava bem em qualquer mão. Passou uma tarde de domingo cuidando das próprias mãos com a atenção que dava aos livros quando os limpava. Quando terminou, olhou para as mãos e viu algo que havia muito não via: cuidado. A terceira mudança foi o uniforme. Não havia como trocar o uniforme, era o da prefeitura. Mas havia como lavá-lo com mais atenção para não desbotá-lo mais do que já estava. Havia como passá-lo toda a noite para chegar com menos amassado. Havia como verificar se havia algum fio solto ou algum botão frouxo e costurá-lo antes de sair. Gestos pequenos, mas gestos que diziam: esta roupa cobre uma pessoa que merece atenção. A quarta mudança foi o cabelo. Continuou prendendo porque o trabalho exigia, mas passou a pentear antes de prender, a usar uma prendedor decente em vez da liga de borracha que havia sobrevivido a mais usos do que deveria ter sobrevivido. A prender com cuidado em vez de com pressa. O resultado era o mesmo coque de sempre, mas era um coque que havia recebido atenção antes de existir. A quinta mudança foi o rosto. Não comprou nada caro, não conhecia as marcas das prateleiras altas das farmácias. Foi a uma drogaria simples e pediu ajuda à atendente. Uma moça jovem que a ouviu com atenção e indicou um hidratante facial acessível e um protetor solar que custava pouco e que protegia a pele dos dias de sol que ela passava entre a biblioteca e os pontos de ônibus. Aplicava de manhã antes de sair. 2 minutos. 2 minutos que diziam ao seu rosto que ele importava. Foi durante a quinta mudança que a dúvida apareceu com mais força. Era uma manhã de quinta-feira, o hidratante aplicado, o uniforme passado, o cabelo no prendedor certo, e ela estava atravessando o corredor central da biblioteca quando um pesquisador passou por ela sem olhar. Pediu informação ao balcão de atendimento por cima da sua cabeça e saiu sem dizer nada. Exatamente como sempre havia sido. E Marinalva ficou parada por um segundo com o pano na mão pensando: será que alguém vai notar alguma coisa ou estou perdendo meu tempo? Uma pergunta ficou ali por um momento com o peso das perguntas que não têm resposta imediata. E então ela pensou outra coisa. Uma coisa que não havia pensado antes com aquela clareza. Não estava fazendo isso para que o pesquisador notasse. Estava fazendo para que ela mesma notasse. E ela havia notado, todos os dias havia notado. A diferença estava dentro, não fora, e a diferença de dentro era a que durava. Seguiu o trabalho. A sexta mudança foi o olhar. Marinalva havia aprendido a desviar o olhar como forma de evitar o constrangimento de ser vista sem ser reconhecida. Havia aprendido que olhar nos olhos das pessoas era convidar uma interação que poderia não ter o retorno que um ser humano merece quando olha para outro ser humano. Era mais seguro olhar para baixo, para o chão que ela conhecia tão bem. Passou a olhar para frente, não de forma desafiadora, de forma presente. A forma de quem está aqui e sabe que está aqui. A sétima mudança foi a voz. Quando respondia a perguntas, havia desenvolvido o hábito de falar baixo e rápido, como quem não quer ocupar o tempo de quem pergunta com a própria voz. Passou a responder com o volume e a pausa que a resposta merecia. Não mais alto do que necessário, mas com a firmeza de quem sabe o que está dizendo e considera que o que está dizendo vale ser ouvido. A colega Zilda havia notado as mudanças antes de qualquer outra pessoa e havia tentado, numa segunda ocasião, um caminho diferente do primeiro. Se da primeira vez havia sido o comentário direto, da segunda havia sido o comentário oblíquo, o tipo que vem disfarçado de preocupação. Você não acha que está exagerando, Marinalva? Gente daqui ficando muito vistosa, às vezes chama a atenção errada. Havia dito isso para uma terceira colega perto de Marinalva.
Não para ela diretamente, que era a forma mais eficiente de uma faca que não quer ser vista. Marinalva havia ouvido. Havia olhado para Zilda com a tranquilidade de quem não precisa defender o que sabe que é verdade. E havia voltado ao trabalho sem responder, que era a única resposta que não dava espaço para continuar. Zilda havia ficado com o comentário no ar sem ter para onde ir. Zilda tinha 48 anos e havia chegado à biblioteca 2 anos depois de Marinalva, e tinha desenvolvido ao longo do tempo uma perspectiva sobre as coisas que tendia para baixo. Achava que as coisas eram como eram, porque sempre tinham sido assim, e que tentar mudá-las era um esforço que a vida não recompensava. Quando viu Marinalva chegando com o uniforme passado e o cabelo penteado e as unhas cuidadas, disse, com o tom de quem está apontando um erro de julgamento: "Você está querendo aparecer, Marinalva. Para quem? Aqui ninguém vai te notar diferente. Tô te falando, com a nossa idade é bobagem." Marinalva havia ouvido, havia respirado e havia respondido com a mesma voz nova que havia praticado na 7ª mudança. "Estou fazendo isso para mim, Zilda. Não para ser notada, para me notar." Zilda havia ficado sem resposta imediata porque a resposta que havia preparado era para uma Marinalva que pedisse aprovação. E essa Marinalva não havia pedido nada. "Eu mereço me cuidar." Se você chegou até aqui e reconheceu em Marinalva algo que também vive em você, escreve agora nos comentários: "Eu mereço me cuidar." Não como promessa para o futuro, como declaração do presente. Porque você merece agora, não quando tiver mais tempo, não quando os filhos crescerem, não quando a vida ficar mais fácil. Agora. A 8ª mudança foi a organização do espaço de trabalho. O carrinho de limpeza de Marinalva havia sido sempre funcional. Os produtos ficavam onde cabiam, não onde fazia mais sentido. Passou uma tarde de sábado reorganizando tudo, com uma lógica que reduzia os movimentos desnecessários durante o trabalho. O que usava mais na frente, o que usava menos atrás, as coisas que precisavam de cuidado especial separadas das que não precisavam. Era o mesmo carrinho, mas agora era um carrinho que havia sido pensado. E trabalhar com algo que foi pensado é diferente de trabalhar com algo que aconteceu. A 9ª mudança foi o tempo para si mesma. Não era tempo que ela tinha em abundância. Mas havia uns 30 minutos depois que os filhos dormiam. E antes que ela dormisse, que ela havia sempre usado para olhar o telefone sem atenção real, rolando imagens que não deixavam nada e consumindo energia que poderia servir para outra coisa. Passou a usar esses 30 minutos de outra forma. Às vezes lia, às vezes ficava sentada com um chá sem fazer nada em particular, apenas existindo. O que parece simples, mas não era porque ela havia passado anos sem fazer isso, sem simplesmente existir, sem uma tarefa associada à existência. A 10ª mudança foi a mais difícil e a mais profunda. Ela parou de pedir desculpa por ocupar espaço. Havia um padrão que Marinalva havia desenvolvido ao longo de anos, que consistia em minimizar sua própria presença quando outros estavam por perto. Desviava o carrinho antes de ser necessário. Esperava que os outros passassem antes de passar. Dizia com licença para pessoas que deveriam dizer com licença para ela, porque eram elas que estavam no caminho. Havia um encolhimento habitual que era tão automático quanto a postura de trabalho, tão difícil de desaprender quanto qualquer coisa que o corpo aprendeu por repetição. Passou a ocupar o espaço que precisava para fazer o trabalho que era dela. Não mais, não menos. O espaço correto. E quando alguém precisava passar, esperava que a pessoa pedisse passagem como era natural pedir, e ajudava com a mesma gentileza de sempre, mas sem o encolhimento de quem pede desculpa por existir. Havia uma coisa que Marinalva havia notado nas semanas depois das primeiras mudanças que não havia esperado notar. As pessoas a chamavam diferente.
não diferente no conteúdo, ainda pediam indicação de sessões, ainda perguntavam horários, ainda precisavam de informação que ela tinha depois de 11 anos naquele espaço. Mas a forma havia mudado. Havia menos o tom de quem chama um objeto e mais o tom de quem chama uma pessoa. Às vezes, olhavam nos seus olhos ao falar. Às vezes diziam obrigado com o peso que obrigado deve ter quando dito a um ser humano. Ela não sabia se era porque ela havia mudado a forma como se apresentava, ou porque havia mudado a forma como respondia, ou se era as duas coisas juntas, criando algo que ela não conseguia separar em partes. Provavelmente, eram as duas coisas. A presença que ela emanava havia mudado de qualidade porque ela havia mudado de relação com si mesma. E as pessoas ao redor, que não sabiam explicar o que havia mudado, simplesmente respondiam diferente, porque o ser humano responde ao que percebe, mesmo quando não sabe nomear o que está percebendo. A diretora professora Conceição havia assumido a biblioteca havia 2 anos, vindo de uma carreira longa no ensino e trazendo consigo a atenção específica de quem passou décadas observando pessoas em processo de aprendizagem. Notava as coisas, não apenas as coisas óbvias, os relatórios e os números e os acervos digitalizados. As outras coisas, o clima de um ambiente, a qualidade da presença das pessoas que o habitavam. Havia notado Marinalva, não de uma vez, ao longo de semanas. A forma como o setor que ela cuidava estava sempre mais organizado do que os outros. A forma como ela respondia às perguntas dos frequentadores com uma precisão que vinha de 11 anos de conhecimento do acervo que muitos dos funcionários mais recentes não tinham. A forma como havia mudado de qualidade sem mudar de função, como se por dentro de uma função que o mundo via como simples, existisse uma competência que o mundo havia deixado de ver porque havia parado de olhar. Num dia de abril, a professora Conceição chamou Marinalva à sala. Marinalva foi com o coração fazendo perguntas que tentou não ouvir. Sentou na cadeira em frente à mesa com a postura que havia praticado. Ombros para trás, cabeça erguida, olhar direto, não de forma forçada, de forma verdadeira. A professora Conceição disse que havia uma vaga na recepção e catalogação de acervos, que era um cargo diferente, que exigia presença, organização e capacidade de interagir com o público de forma que transmitisse confiança na instituição, que ela havia pensado em Marinalva. Marinalva ouviu tudo. O silêncio que veio depois durou apenas alguns segundos, mas tinha dentro a qualidade de um silêncio muito mais longo. O silêncio de 11 anos de corredor varrido e invisibilidade acumulada, chegando ao mesmo ponto, ao mesmo tempo. E então disse que sim, com a voz no volume certo, com a postura que havia praticado, com o olhar direto que havia conquistado. Não gritou, não chorou ali na sala, mas quando saiu e foi ao banheiro e se olhou no espelho, viu a mulher que havia aprendido a ver nos últimos meses. Uma mulher de 54 anos que havia decidido ocupar o próprio espaço. E chorou um pouco ali, em silêncio. Não de tristeza, mas do tipo de emoção que não tem nome específico em português, mas que é o que se sente quando algo que mereceu chega. Zilda soube da promoção no mesmo dia. Na semana seguinte, havia uma dúvida sobre um procedimento de catalogação. E Zilda foi à recepção onde Marinalva estava agora, atrás do balcão com o crachá novo e o uniforme diferente e o mesmo cabelo, mas penteado com cuidado. Zilda chegou sem a segurança de antes. Perguntou com uma voz mais baixa do que costumava usar. Marinalva respondeu com toda a informação necessária, com clareza e sem pressa, com a mesma gentileza que sempre havia tido, porque gentileza era parte de quem ela era e não ia mudar por causa de quem havia tentado diminuí-la. Zilda foi embora sem dizer mais nada. Marinalva voltou ao que estava fazendo.
O senhor Benedito passou pela recepção na quarta-feira seguinte com a bolsa de couro marrom e os óculos de tartaruga. Viu Marinalva atrás do balcão. Parou. Sorriu com aquele sorriso de quem reconhece algo que esperava, mas não dava por garantido. Não disse nada sobre a mudança. Disse apenas bom dia com a qualidade de sempre, a qualidade do bom dia real que tem uma pausa dentro. Marinalva respondeu da mesma forma. E enquanto ele ia para a mesa perto da janela do fundo, ela pensou que havia coisas que não precisavam de mais palavras, porque as palavras que importavam já tinham sido ditas meses atrás, numa quarta-feira de março, com o clima de ainda não ser primavera. O senhor Benedito havia passado pela recepção numa quarta-feira, depois da promoção de Marinalva, e havia ficado parado por um momento com a expressão de quem está confirmando algo que havia esperado, mas não dado por certo. Não havia dito nada sobre a mudança de função, sobre o balcão, sobre o crachá novo. Havia dito apenas, com aquela economia de palavras de quem entende que as palavras certas não precisam de companhia. Você abriu as janelas, Marinalva. Ela havia sorrido e havia pensado que o marcador de páginas na mesinha de cabeceira havia cumprido uma função que nenhum marcador de páginas é obrigado a cumprir. Havia sido o início de uma conversa que ela havia continuado sozinha, todas as manhãs, nos 10 minutos antes de sair. A conversa entre ela e o espelho. A conversa entre ela e a mulher que havia estado ali o tempo todo esperando ser reconhecida. Essa mulher não havia sumido nos 11 anos de uniforme verde e corredor varrido. Havia ficado. Havia esperado com a paciência das coisas que sabem que têm tempo porque são fundamentais. E quando Marinalva havia finalmente olhado de frente, ela havia encontrado exatamente o que estava procurando, ela mesma. Se você chegou até aqui, há algo que precisa ser dito com clareza. As 10 mudanças de Marinalva não custaram caro, não exigiram tempo que ela não tinha, não dependeram de ninguém além dela mesma. O hidratante foi acessível, o esmalte foi acessível, o prendedor foi acessível, a postura não custou nada além de atenção. O olhar não custou nada além de coragem. A voz não custou nada além de decidir que o que ela dizia merecia ser ouvido na velocidade e no volume com que merecia ser ouvido. O que custou foi a decisão. Não porque fosse difícil de tomar, mas porque exigiu algo que anos de invisibilidade haviam desgastado. A crença de que ela merecia. Não se cuida quem não acredita que merece cuidado, e não se acredita que merece cuidado quem passou tempo demais sendo tratada como fundo de cenário em vez de protagonista. O ciclo existe e é real, e é exatamente por isso que a decisão de Marinalva foi maior do que parecia de fora. Não foi a decisão de comprar um esmalte ou de passar o uniforme. Foi a decisão de acreditar que ela valia o esmalte e o uniforme passado. Essa crença, uma vez recuperada, muda a qualidade de tudo que vem depois. O trabalho de Marinalva na catalogação era mais do que organizar acervos. Era estar presente num lugar de visibilidade depois de 11 anos de invisibilidade. Era aprender que a competência que havia sempre tido precisava de uma embalagem que o mundo pudesse reconhecer. Não porque o mundo tivesse razão em precisar dessa embalagem, mas porque o mundo é o que é, e navegar nele exige entender como ele funciona sem deixar que ele defina quem você é por dentro. Marinalva havia entendido isso. E havia aplicado com a mesma constância silenciosa com que havia limpado os corredores por 11 anos. Escreve nos comentários, eu mereço me cuidar, para a versão de você que acha que o cuidado pessoal é um luxo que a sua vida não comporta, para quem guarda o perfume para uma ocasião que nunca chega, para quem usa a roupa que ainda serve em vez da roupa que fica bem, para quem olha no espelho procurando o que está errado em vez de reconhecer o que está certo.
Existe uma diferença entre se arrumar para os outros e se arrumar para si mesma. A primeira depende de ocasião, de público, de aprovação externa. A segunda depende apenas da decisão de que você merece chegar em qualquer lugar, sendo a versão de você que recebeu atenção antes de sair. Marinalva havia aprendido essa diferença. Havia aprendido que o cuidado que ela havia deixado de ter consigo mesma não havia sumido nela. Havia ficado represado, esperando espaço para existir. E quando ela havia dado espaço, havia saído com a naturalidade das coisas que estavam esperando apenas uma abertura. Você não precisa de uma promoção para começar. Não precisa de um senhor Benedito com um marcador de páginas. Não precisa de uma professora Conceição que note a sua mudança. Você precisa apenas de você mesma, de um espelho e da decisão de olhar para ele de frente. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa da sua vida que você sabe que parou de se cuidar, não por falta de tempo, mas por falta de crença, com quem trabalha muito e se trata pouco, com quem cuida de todo mundo e esqueceu que também está na lista de quem merece cuidado. Há algo sobre a história de Marinalva que é importante não romantizar. Ela não ficou feliz de repente, não chegou ao trabalho um dia e sentiu que tudo havia mudado. A mudança foi gradual, com dias em que o cansaço era mais forte do que a disposição, e em que o coque ficou mal feito e o uniforme saiu menos passado do que deveria. A mudança real não é linear e não é perfeita, e não tem o ritmo das histórias que prometem transformação instantânea. Tem o ritmo das coisas que duram. Lento, constante, com recaídas e recomeços, com dias melhores e dias em que apenas manter o que já foi conquistado é suficiente. O que Marinalva aprendeu é que suficiente é suficiente, que um dia de coque mal feito não desfaz semanas de coque bem feito, que um dia de cansaço extremo não desfaz a decisão que foi tomada. Que a constância não é a ausência de falhas, mas a capacidade de continuar depois das falhas, sem tratar a falha como o fim da decisão. Essa é a diferença entre a mudança que dura e a mudança que não dura. Não a perfeição, a persistência. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma história nova, de uma lição que pode mudar algo em você. Aqui não se prometem transformações da noite para o dia. Se promete a verdade das transformações reais, que são as que acontecem uma decisão de cada vez, uma manhã de cada vez, um espelho de cada vez. Marinalva ainda trabalha na Biblioteca Pública Municipal Dr. Heitor Figueiredo, agora na recepção e catalogação. O mesmo lugar, a mesma instituição, os mesmos livros que ela conhece pelo cheiro de cada sessão. O que mudou foi a forma como ela ocupa esse lugar. Com a cabeça erguida, com as mãos cuidadas, com a voz no volume certo, com o olhar de frente, com a crença, renovada toda manhã, nos 10 minutos antes de sair, de que ela merece estar aqui, de que o primeiro capítulo da sua vitória é a forma como ela se apresenta para o dia. E o marcador de páginas do Senhor Benedito está na mesinha de cabeceira. Ela o lê às vezes, não porque precise mais ser lembrada, porque é bom ver de onde se veio quando se está onde se está. Marinalva tinha 54 anos quando começou. Não 24, não 34. 54, com 11 anos de corredor varrido e uniforme desbotado e espelho evitado. E havia começado assim mesmo, com o que tinha, com o que cabia no orçamento do mês, com o tempo que sobrava depois de tudo o mais. Isso é importante de dizer, porque existe uma crença que diz que a mudança tem uma janela de tempo e que depois dessa janela a mudança já não é possível ou já não vale a pena. Essa crença é falsa. A janela não fecha enquanto você está aqui. E você está aqui.
E as 10 mudanças de Marinalva, que começaram com uma postura e R$ 30 de esmalte e terminaram com um balcão de recepção e um crachá novo, estão disponíveis para qualquer pessoa que decida que merece começar. Não amanhã. Não quando a vida ficar mais fácil. Agora. Com o que há, com o que cabe. Com o espelho que está no banheiro e que está esperando ser usado da forma certa. Muito obrigado por deixar esse canal fazer parte do seu dia. Cuida de você, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.